Oi, gente, tudo bem? Voltei, vídeo 2, serão quatro no total. Com esse daqui, eu vou falar sobre raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade. Aqui eu acho que eu consigo gravar até a parte de força, né? Da força entre força de Van der Waals, enfim, né? De polo induzido e tal. O que que acontece? O raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade, a gente consegue observar essa informação olhando a tabela. Eu posso fazer a distribuição eletrônica dos danadinhos, né? Mas eu posso fazer uma simples observação na tabela. A tabela que a gente está usando na sala, ela já apresenta o valor da eletronegatividade. Se eu não me engano, ela apresenta também o raio atômico. Mas eu quero explicar a vocês como que eu posso também é, chegar nesse valor sem precisar entender o conceito, entender a teoria, sem precisar olhar o valor de fato da eletronegatividade e do raio atômico. O que que acontece? Quando a gente olha a tabela periódica, eu vou mostrar aqui para vocês uma que eu peguei no Google, tá? Que é aqui desse site, toda a matéria. O que que acontece aqui nesse caso? A gente tem os elementos. Eu queria que ele ficasse sozinho. Não sei se eu vou conseguir fazer isso. Peraí. Abrir imagem, um novo guia. Nossa, ficou um imajão, né? Deixa eu tentar tirar um pouco do zoom. Aí, melhorou. O que que acontece? Aqui a gente tem os períodos, né? Então, aqui, ó, linha um período um, linha 2 período 2, linha 3 período 3, linha 4 5 6 7 até vai até 7. Cada linha dessa representa o número de camadas que aquele elemento vai ter. A gente conversou, de forma formal, que o raio atômico é a distância do núcleo entre dois elementos dividido por dois. Só que aí, por um jeito da gente tentar facilitar esse processo, eu disse o seguinte para vocês, que o raio atômico, ele é a distância do núcleo até a camada de valência, né? Então, tipo assim, ó, tenho aqui, vamos colocar três. Eu vou ver do meinho aqui do núcleo até a camada de valência. Essa distância aqui é como se fosse o raio atômico. Então, o que que eu tenho, o que que eu posso tirar disso? Quanto mais camadas o elemento tiver, o átomo tiver, maior será o raio atômico. Então, vamos olhar aqui de novo na tabela dessa toda a matéria e vamos ver aqui primeira coluna aqui. Eu quero comparar o lítio, que está na linha 2, com o frâncio, que está na linha 7. Se o lítio está na linha 2, ele tem duas camadas. Se o frâncio está na linha 7, ele tem sete camadas. Quem é maior, 7 ou 2? 7. Logo, o frâncio tem o raio atômico maior do que do lítio. Então, é nesse sentido, né? Então, quanto mais camadas aquele elemento tiver, maior será o seu raio atômico. E aí, pensando nisso, existem situações, por exemplo, né? Vamos pensar aqui. Não vou botar o potássio, não, porque o potássio está no dever. Mas vamos pensar comparando o sódio com o cloro. Professor, os dois estão na mesma linha, e agora? Quer dizer, então, que os dois têm três camadas? Sim, os dois, tanto o sódio quanto o cloro, têm três camadas. Nesse caso, quem vai ter o raio atômico maior? Vai ser aquele que tiver menos prótons. Por quê? Se eu tenho menos próton, eu tenho menos força de atração. Então, eu atraio menos. Eu até comentei com vocês a questão de ter abraços, né? Se eu faço um abraço de três camadas, a terceira camada que tiver mais gente vai me abraçar mais forte. Se eu abraço mais forte, o raio é menor, porque se aproxima mais do núcleo, certo? Então, comparando o sódio com o cloro, o sódio, por ele ter menos prótons, ele tem um raio atômico maior. O cloro, por ter mais prótons, tem raio atômico menor. E aí, nisso, vamos lá para o pente para eu fazer desenhos. Então, vamos aqui, vou fazer em relação ao sódio com o cloro, né? Então, ó, o sódio. Não, primeiro eu vou fazer do lítio com o frâncio. Lítio e frâncio. O lítio tem duas camadas, o frâncio tem sete. Aqui a gente já vê, né? Tentei colocar mais ou menos a mesma distância. A gente já vê que o lítio tem isso. A gente já vê que o frâncio tem muito mais camada, logo o raio atômico dele é muito maior. E o lítio tem um raio atômico menor.
E o que que isso influencia na eletronegatividade e na eletropositividade? Influencia neles dois, né? Por quê? Vamos lá. Eletronegatividade é a capacidade daquele elemento atrair um par de elétrons. Isso na forma teórica, dito exatamente como está na aula, dito exatamente como está no livro. Mas um jeito da gente fixar na mente é eletronegativo é a capacidade de eu ficar negativo. Como que eu fico negativo? Atraindo carga negativa, atraindo elétron. Então, quanto mais elétron eu estou atraindo, mais cargas negativas eu estou atraindo, mais negativo eu fico, mais eletronegativo. Em contrapartida, eletropositividade é a minha capacidade de expulsar, repelir elétrons, ou seja, ficar cada vez mais positivo, visto que eu estou perdendo carga negativa. Se eu perco carga negativa, eu fico positivo. E aí, o que que tem a ver isso tudo com raio atômico? Vamos pensar aqui comparando o lítio com o frâncio. Normalmente, quando a gente pensa em eletronegatividade, eletropositividade, é sempre comparando entre dois elementos, tá? E aí, o que que acontece aqui? Vamos pensar primeiro na eletronegatividade, que é a capacidade de atrair. Se eu tenho um raio muito miudinho, qualquer um que passa aqui na borda, ele já é. Opa, vem, quero você. Porque está passando muito perto dali. Então, é muito mais fácil atrair do que expulsar. Agora, então, nesse comparando os dois aqui, o lítio ele é mais eletronegativo do que o frâncio. Em contrapartida, o frâncio vai ser mais eletropositivo. E aí foi aquele exemplo que eu dei dentro de sala, da patinha, né? Então, vamos fazer de conta que, que o frâncio aqui é uma pata, uma patinha que está andando na lagoa. E aí ela tem 7 camadas de filho. Na primeira camada com duas patinhas, filhotes, na outra com 8, na outra com 18, e assim ela vai indo, até ter lá na 7ª camada, longe pra caramba. Gente, se aquela patinha perder um patinho, o filhotinho lá da última camada, deixar ela nem percebe. Por quê? Porque está muito longe do olho dela ali, né? Não está mais, não tá ali próximo, ela não consegue observar ali pertinho. Então acaba que ela perde. Então, o que que é perder elétron? Perder um patinho. Esse é eletropositivo. Se eu estou perdendo uma carga negativa, eu estou ficando cada vez mais positivo. Então, comparando aqui o lítio com o frâncio, o lítio tem um raio atômico menor raio atômico. Vou botar assim, tá? Raio atômico. E ele é mais eletronegativo quando comparado com o frâncio. Olha lá, hein? Então, ele é mais eletronegativo. Vou botar bem assim. Agora, o frâncio, ele tem um raio atômico maior. Logo, ele é mais eletropositivo e menos, né? Eletronegativo, menos eletronegativo. E aí, aqui, lembrando, né? Se ele é mais eletronegativo, ele é menos eletropositivo. Então, é tudo isso, ele envolve o raio atômico. Então, quanto maior for o raio atômico, mais fácil ele perde, porque está muito longe do núcleo. Ele tem pouca proximidade, é igual parente, né? Que às vezes a gente perde contato com amigo. O amigo não está muito próximo, passa um tempo, a gente perde contato. Por quê? Porque não tem mais tanta proximidade assim. Às vezes a gente amadurece também, né? Às vezes acontece isso. Ou às vezes a gente fica muito triste de perder aquele amigo, porque ele era um amigo muito importante, um amigo muito próximo. E aí, com a vida mesmo, a gente acaba se afastando, e aí fica fácil de perder aquele amigo. A ideia é isso. Então, quando eu perco um amigo, eu estou sendo eletropositivo nesse sentido aqui da química, né? Porque está muito distante de mim. Eu espero que tenha sido resolvida essa questão. Lembrando que o raio atômico, ele é maior quanto mais camadas tiver, e em contrapartida, se eu tiver no mesma camada, quem tiver maior número de prótons, tem mais atração. Se tem mais atração, o raio atômico é menor. Então, beleza, essa parte aí de raio atômico, acho que foi. Aí vamos para o próximo assunto, que são tipos de ligação. Tipos de ligação, polaridade, força, substância simples, substância composta. Das tipos de ligação que a gente viu, vimos 3. Ligações iônicas, ligação iônica, na verdade, vimos 3.
covalente e metálica. E aí aqui a gente tem que a iônica é quando a gente liga um não metal com um metal, exemplo, NaCl. Na é um metal, tá lá na família 1A, família dos metais alcalinos, e o cloro, ele é um não metal, ou ametal, né? E aí o cloro, ele tá na família do flúor, ou halogênio, né? E aí o que que acontece? Como um é metal e o outro é não metal, essa ligação, quando eles se unem, é chamada de ligação iônica. Teoricamente, acontece o seguinte: o sódio ele está liberando um, ele está dando um, né? E o cloro está recebendo esse um. E aí ocorre essa ligação, ligação iônica, então um dá e o outro recebe, né? Aquilo que eu comentei também em aula, né? Um está oferecendo e o outro está fazendo o favor de aceitar. Eu estou precisando mesmo, muito obrigada de nada. A covalente já é quando a gente tem ligação entre elementos não metais. Então, quando eu junto um não metal com um não metal, eu tenho uma ligação covalente. E aí, nesse caso aqui, eu posso colocar um exemplo, sei lá, oxigênio, O2, né, o gás oxigênio, que é um oxigênio ligado em outro oxigênio. Eu posso ter, por exemplo, o HCl, famosíssimo, ácido clorídrico, o ácido que está no nosso estômago, pH próximo de um. Então, o que que acontece? O hidrogênio ele é um não metal e o cloro é um não metal. O oxigênio é um não metal e o oxigênio, de novo, também é um não metal. E aí, nesse caso, quando eu junto um não metal com um não metal, eu tenho uma ligação que a gente chama de covalente. E aí, a gente pode aqui pensar em vários, né? Posso ter também aqui o, sei lá, a água, H2O, sempre juntando o metal com o não metal. A gente até colocou isso no quadro bonitinho, né? E metálica já é ligação entre metais. Então, ligas metálicas, né? Liga de alumínio, liga de, sei lá, liga de, só lembrei da liga de alumínio. Liga de ferro, e vai, liga de prata, ouro, enfim, né? Então, são ligações entre metais. Então, recapitulando, iônica vai ser, vou até escrever aqui, iônica, metal com não metal, deixa eu botar de preto. E acho que já era. Não dá mais para botar, será? Não, não vai, vai ficar de vermelho mesmo. Aí, covalente, não metal com não metal. Agora ficou preto. Cara, tem, eu gosto daqui do pente, mas às vezes é difícil, sabia? Que ele não me responde do jeito que eu gostaria de que ele me respondesse. Então, aqui seria não metal com não metal e metálica é metal com metal. Normalmente, na vida, né, a gente é metal com metal. Opa, opa. Eita, peraí. Metal com metal. Normalmente na vida, a gente tem ligação iônica no nosso organismo, eu tenho ligação covalente também. Muito difícil ter ligação metálica, a não ser que eu tenha uma prótese de titânio, alguma coisa desse tipo, tá bom? E aí, o que que acontece? Nesse sentido, a gente chega no assunto de polaridade. Polaridade é quando a gente avalia a diferença da eletronegatividade entre os elementos. E aí, como macetinho, eu falei em aula que a gente podia ver se os elementos eles eram iguais ou diferentes. Então, por exemplo, sódio é igual ou diferente do cloro? É diferente. Logo, eles são polares. Então, polar é quando eu vou ter polos, de fato, e aí, porque eles são elementos com eletronegatividade diferente. Agora aqui, deixa eu pegar aqui o. Então, aqui seria polar. Ligação iônica é sempre polar, tá? A propósito. Oxigênio. Eu tenho um oxigênio ligado em outro oxigênio. A eletronegatividade vai ser igual, porque é o mesmo elemento. Então, nesse caso, vai ser apolar. Quando a gente for aprofundar em funções orgânicas,
Eu vou falar sobre polaridade lá também, porque às vezes tem relação com o tipo de geometria que aquele elemento tem, que aquela molécula tem, tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. HCl, elementos iguais ou diferentes em relação à eletronegatividade? Como eles são elementos diferentes, eles têm eletronegatividades diferentes, então aqui eles vão ser polar. A água, H2O, também é polar. E pronto, tá suficiente. Então, a ideia vai ser: se eles são elementos com eletronegatividade igual, eles são apolares, e se eles tiverem eletronegatividades diferentes, eles são polares. Mas a gente pode tentar botar uma macetada, né? No sentido de que, se os elementos estão iguais, eles vão ser apolares, se eles são diferentes, eles são polares. É só para a gente, né, iniciar esse processo de aprendizagem. Antes de falar de força, eu vou falar sobre o que que é a substância simples e o que que é a substância composta, aproveitando o momento. Aqui, por exemplo, no NaCl é uma substância composta. Em que sentido? Eu tenho dois elementos diferentes. Então, aqui, substância composta. Tem várias substâncias compostas aqui, né? HCl é composto, parar no P. H2O também é composta, também é substância composta. Em contrapartida, O2 vai ser uma substância simples, né? Porque tem elementos iguais. Podia ser H2, poderia ser, sei lá, Cl2, I2, enfim, né? Todos esses, toda vez que os elementos forem iguais, eles são substâncias simples. Se tiver elementos diferentes, né? Eles são contemplados como substâncias compostas. Vamos para as forças, né? A parte de força, eu dei enfoque na aula só para as forças covalentes. E aí, dentro das forças covalentes, eu trouxe aqui, inclusive, três elementos de covalentes, para a gente poder falar das três forças que tem. Então, eu tenho uma força que a gente chama de dipolo-dipolo, dipolo induzido e ligação de hidrogênio. E aí, o que que vai ser um dipolo-dipolo? Vai ser aquele elemento que naturalmente ele vai ter carga, vai ter uma carga positiva e uma negativa dentro daquele elemento, dentro da ligação covalente. Então, aqui, por exemplo, se eu for pensar no HCl, o H ele tem carga positiva e o Cl tem carga negativa. Pronto, formei polos. Já é natural dele, né? Formar esse polo. Então, aqui ele vai ser, o nome dele vai ser dipolo, dipolo. E aqui tem uma coisa interessante, só a nível de curiosidade, porque eu botei no estudo dirigido, né? A gente tem a seguinte situação. Como ele é uma ligação covalente, ele não dissocia, né? Ele ioniza, porque ele tem carga meio que escondido ali, né? Ele está covalente, ele está compartilhando. Só que, quando colocado em água, o H fica positivo e o Cl fica negativo. E o nome disso a gente chama de ionização. O NaCl aqui, no caso, eles são íons, né? Na+, Cl menos. Um está oferecendo e o outro está fazendo o favor de receber. E aí, nesse caso, a gente chama que ele dissocia, tem uma dissociação iônica ali dentro. Dissociação iônica acontece em ligações iônicas. Ionização acontece em ligações covalentes, tá? É no caso de que exista polos, né? Bonitinhos aqui, como no caso do HCl que eu botei. Aí, o que que acontece então? Então, dipolo, ele vai ter essa estrutura, essa ideia de ter cargas associadas a eles, né? Entretanto, se a gente for pensar aqui no oxigênio, gás oxigênio, a gente não tem polo direito, né? Na verdade, nem tem. Por quê? Eles são elementos iguais. Então, nesse caso, a gente chama isso aqui de dipolo induzido. E por fim, a gente tem aqui, ó, a última ideia que eu trouxe para a gente conversar, que é o caso da água. A água ela tem uma ideia interessante,
porque eu tenho H, hidrogênio, ligado em alguns elementos que são interessantes, né? São três que a gente viu em aula: F, O e N, que chama o FON, né? Toda vez que o hidrogênio estiver ligado em FON, hidrogênio ligado no F, ácido fluorídrico. Hidrogênio agarrado no oxigênio, por exemplo, aqui no caso da água. Hidrogênio agarrado no nitrogênio, que é o caso da amônia, enfim, amônio, grupo amina, essas coisas assim que a gente vê também para frente. Toda vez que o hidrogênio estiver ligado em algum desses elementos, a gente vai chamar isso de ligação de hidrogênio. Então, toda vez que o hidrogênio estiver ligado em flúor, oxigênio ou nitrogênio, a gente vai ter o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Ligação forte, tá? Aproveitando aí. Ih, não tem acento aqui não, peraí. Hum. Quero que caiba o nível aqui, vamos ver. Pronto, ligação de hidrogênio. Então, dipolo induzido, ligação de hidrogênio são tipos de força intermoleculares, né, entre as moléculas. E aí, nesse caso, eu posso, entre as moléculas, no caso aqui, ligação covalente. A gente tem dipolo-dipolo, que é quando a ligação ela é polar, a gente pode ter o dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio. Quando for dipolo-dipolo, vai ser qualquer elemento não metal com não metal. Quando eu tenho a ligação de hidrogênio, seria a mesma ideia do dipolo-dipolo, só que é um dipolo especial. É o dipolo-dipolo do hidrogênio ligado no flúor, do hidrogênio ligado no oxigênio, ou do hidrogênio ligado no nitrogênio. Associado, então, também com ligação polar. Então, até coloquei no quadro, no dia da aula, que a gente pode ter ligação covalente apolar e polar. Quando for apolar, a única força que a gente tem é a de dipolo induzido. Vou botar DI, tá? Para não escrever isso tudo de novo. Dipolo induzido. Quando é polar, a gente tem duas situações: do dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio. Vai ser ligação de hidrogênio quando? Opa! Quando o H estiver ligado a FON. Quando o H estiver ligado no flúor, quando o H estiver no oxigênio, quando o H estiver no nitrogênio. Qualquer outra situação vai ser, se for polar, vai ser dipolo-dipolo. Então, esse é o vídeo 2. Acabei aqui agora. Vou gravar o vídeo 3 sobre funções inorgânicas. Beijo, beijo. Até daqui a pouco.